questão aborda o tema da chegada dos europeus à América no contexto das grandes navegações. Os conceitos de descobrimento e achamento têm o mesmo significado e se refere a algo previamente conhecido, ou seja, a ideia de que os europeus já imaginavam que haveria terras a ocidente navegando pelo Atlântico e que eles procuravam essas terras. Assim, o descobrimento do Novo Mundo, uma referência à América, em 1492, não consistiu num fato absolutamente novo, pois já se sabia que havia terras ao ocidente da Europa e que em qualquer momento poderiam ser encontradas. Daí a ideia de achamento, que elas estavam sendo procuradas. Esse conceito difere de descoberta, que significa descobrir algo desconhecido anteriormente, que não se conhecia ou se imaginava conhecer. Considerar o encontro como um fenômeno da conquista e dominação, para alguns historiadores, é subestimar a cultura do outro. Subestimar, desrespeitar, seria desrespeitar a importância das culturas que já havia aqui no continente americano, muito antes da chegada do Cristóvão Colombo, as civilizações pré-colombianas, como astecas, maias e incas. No entanto, considerar o encontro de civilizações também suscita dúvidas, já que o outro foi pego de surpresa. Por outro lado, considerar o acaso e aceitar que as terras foram achadas é uma forma de pensar mecanicista e simplista. Aí vem o enunciado da questão. O texto sinaliza que as interpretações recorrentes da chegada dos europeus à América, no final do século XV, geram controvérsia entre os historiadores, uma vez que elas comprovam a ideia de superioridade europeia. Isso aí é equivocada, porque como nós sabemos, os seres humanos são iguais, não existe uma superioridade europeia sobre as outras civilizações. Houve uma dominação, mas uma superioridade não. Ignoram as civilizações desenvolvidas na América. Também não, porque o texto chama a atenção para a preocupação com o outro, para não subestimar a cultura do outro, se referindo às civilizações pré-colombianas. Então, as controvérsias entre os historiadores existem porque essas interpretações reforçam algum tipo de posicionamento ideológico. Essa é a alternativa que responde à questão, porque as referências à presença europeia na América, elas são feitas com base num posicionamento ideológico. Então, por exemplo, um posicionamento ideológico que represente uma resistência à chegada dos europeus, chama, por exemplo, essa conquista de invasão europeia. Um pensamento que reforçaria o eurocentrismo trabalharia com a ideia de descoberta. Então, por isso, as interpretações históricas são feitas com base em posicionamentos ideológicos. Elas são, muitas vezes, subjetivas. A letra D diz que essas interpretações refutam o consenso formado entre os navegadores. Também um equívoco, já que esse consenso entre os navegadores não havia. O próprio Colombo, ao chegar à América, defendeu a tese de que havia atingido as Índias. Aí, posteriormente, o Américo Vespúcio desenvolve a teoria de que o Colombo teria descoberto um novo mundo. Então, esse consenso também não havia. Então, essas controvérsias questionam o pensamento eurocêntrico da época. Também essa está equivocada, porque muitas vezes essas visões acabam sendo influenciadas pelo eurocentrismo. Como diz a letra C, é um posicionamento ideológico a maneira como se refere à chegada do europeu aqui no nosso continente. E muitas vezes esse posicionamento é eurocêntrico, ao invés de questioná-lo, confirma o eurocentrismo. Então, portanto, a letra C responde à questão.